E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa resolução de exercícios. Vamos resolver agora o exercício número 3. Ó. O enunciado é um pouquinho maior, um pouquinho mais elaborado, mas a gente vai conseguir trabalhar normalmente também. Então a gente já fez dois exercícios, a gente já entendeu alguns conceitos de escreva, de leia, de variável inteira, de variável real. E agora a gente vai fazer esse exercício aqui também para praticar, beleza? Então vamos começar entendendo o exercício. A padaria Hot Pão vende uma certa quantidade de pães franceses e uma quantidade de broas. Então a gente tem duas coisas aqui, pessoal. A gente tem broas e pães, ó. Perfeito? Cada dia. Cada pãozinho, ó, custa 12 centavos e cada broa custa 1,50. Isso aqui é importante também. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda de pães e broas juntos. Ó. Então tem um total aqui, ó. Perfeito? Tem um total. Deixa eu apagar aqui, ficou muito ruim isso. Então a gente tem um total aqui, ó. Perfeito? E quanto deve guardar numa conta poupança? Ó, 10% do total arrecadado. Pessoal, parece muita informação, não é mesmo? Ó, então você foi contratado para fazer os cálculos para o dono, com base nestes fatos. Faça um algoritmo para ler as quantidades de pães. Então tem que ler, ó. Então a gente vai ter que fazer o escreva e o leia. E depois calcular os dados solicitados. Pessoal, primeira coisa aqui, ó. A gente não precisa ficar preocupado, nossa, é muita coisa. Vamos fazer uma coisa por vez, sem pressa, sem correria. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu preciso ler uma certa quantidade de pães e eu preciso ler uma certa quantidade de broas. Então eu vou escrever isso na tela. Então eu preciso criar essas variáveis também, né? Vou criar a variável pão e a variável broa. E aí o nome você pode, claro, né? Você pode escolher o nome que você quiser, tudo bem? Então vamos escrever aqui, por exemplo, ó. Eu vou pegar aqui e vou criar essa variável, ó. Pães, por exemplo. Broas. Tudo bem, criei duas variáveis. Pessoal, uma pergunta. Essa quantidade de pães e broas, elas podem ser fracionadas? Eu posso comprar um pão e meio? Uma broa e meia? Ó, até onde eu conheço, onde eu sei, a gente não pode fazer isso, certo? Ah, eu quero um pão e meio. Geralmente não é assim que funciona, né? Então eu posso criar essas variáveis aqui, ó, como inteiras, ó. Inteiro, né? Inteiro. Certo? Mas, assim, na prática você também poderia criar tudo como real. Qual que é o problema, pessoal? A variável real, ela é uma variável que comporta mais valores, valores mais detalhados. Então ela consome mais espaço na memória da programação, né? Do processamento. Então, se você se atentar e usar as variáveis adequadas para cada programação, seu programa fica mais rápido, mais ágil, você consome menos espaço da memória. Mas é claro que, para toda variável inteira, se você usar uma variável real, ela vai funcionar também. Porque é como se você fosse utilizar uma coisa muito além do que você precisa, certo? É como se você fosse pagar não sei, se fosse comprar uma caixinha de chiclete com uma nota de R$ 200, certo? Ela vai comprar? Vai, mas você não precisava daquela nota toda, entende? Mas aqui é importante a gente entender essa questão conceitual, que o mais interessante é você usar a variável adequada para a utilização e para a necessidade adequada, perfeito? Então, essas duas variáveis serão inteiras. Já, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso depois, o exercício me pediu, que eu tenho que calcular, ó. Tá, ele me deu o valor de cada um, é uma constante, né? Esse valor aqui não muda. O dono quer saber quanto ele arrecadou com a venda dos dois juntos, ó. Então eu posso fazer o quê? Eu posso usar uma variável assim, ó. Posso fazer assim, ó. O total pães, vírgula. O total broas. E eu posso usar também, ó. O total geral. Por que eu estou criando isso, pessoal? E essas variáveis serão reais. Ó, real. Por quê? Vocês concordam que eu vou pegar um número de pão, o número de pães, e vou multiplicar pelo valor do pão? Vamos, por exemplo, vamos supor que aqui está no exercício está me falando ó, que cada pão custa 12 centavos. Se eu, por exemplo, pegar 10 pães, vai custar quanto? R$ 1,20, não é isso? Então, eu vou fazer o quê? Na variável pão, eu vou guardar a quantidade. No total pães, eu vou guardar o quê? O valor dos pães, que vai ser o quê?
A quantidade vezes 0,12. Na variável broas, eu vou guardar a quantidade de broas. Por exemplo, 10 broas. Cada broa custa 1,50. Então, as 10 broas vão custar R$15. Esse total das broas eu vou guardar na total broas. Ó. E aí, como eu vou multiplicar por valores que são centesimais, aqui, 0,12, 1,50, que seja, valores com vírgula, eu preciso de uma variável real para guardar esse resultado. Perfeito? Porque aqui, por exemplo, se eu colocar 2 pães, vão ser 24 centavos. 24 centavos é 0,24 real, é um número com vírgula. Certo? Então eu preciso de uma variável real. E depois, quando eu somar o total do dinheiro que deu em pão e o total do dinheiro que deu com broa, eu vou somar esses dois e vou salvar no total geral. Que aí vai ser tudo que eu arrecadei. Mas vamos por partes, tá? Tudo bem a gente ir criando variáveis depois também, a gente não é obrigado a criar tudo no início. Pode ser que você se lembre de uma variável depois. Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou escreval, né, para pular uma linha, o escreva L, e eu vou escrever o seguinte, digite a quantidade de pães desejada, certo? E vou colocar aqui e vou fechar a chave. Chave não, desculpa, o parênteses. Aí eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou pegar aqui e vou dar um leia, né? Porque ele vai digitar para mim um valor, eu preciso salvar esse valor. Eu vou salvar isso em qual variável? Qual variável, pessoal? Se eu estou perguntando a variável de pães, eu vou digitar, eu vou salvar isso na variável pães, perfeito? Legal, então ele vai digitar, eu vou digitar para ele, digite a quantidade de pães desejados, ele vai digitar lá 10. Então ele vai pegar o 10 e vai salvar na variável pães, que eu criei aqui em cima, certo? Aí, pessoal, aquilo que eu sempre falo, a gente precisa fazer a mesma pergunta para as broas. Eu não vou copiar do zero. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Aí aqui, digite a quantidade de pães, eu vou editar para broas. E aí aqui, em vez de salvar na variável pães, eu salvo na variável broas. Perfeito? Então eu já li essas variáveis. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso multiplicar pelo valor unitário de cada uma. O pão custa 12 centavos e a broa custa 1,50. Então o que eu posso fazer aqui? Posso fazer o seguinte, total pães vai ser igual ao quê? Vai receber que valor, pessoal? Ele vai receber a multiplicação de pães vezes 0,12. Vocês concordam comigo? E aí ele vai salvar esse valor dentro da variável total pães. E aí aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V também e vou aqui embaixo. Só que em vez de total pães, eu vou colocar total broas. E aqui em vez de pão, eu vou colocar broas. E aqui em vez de 0,12, 1,50. Então aí, eu tenho o valor total em pães e o valor total em broas. O que eu faço com isso, pessoal? Eu vou salvar na minha total geral, que é o que tudo que deu, tudo, né? O valor total que deu toda a minha conta, né? Todo o meu gasto ali, que vai ser o quê? Eu vou somar, o total pães mais o total broas, bem passo a passo, tá, pessoal? Não se atentem em ficar fazendo da forma mais rápida ou coisa assim. Então aqui eu vou ter o total, pode fazer bem passo a passo para vocês aprenderem. Só que ele não me perguntou o total, né, pessoal? Ele fez uma outra pergunta, e quanto deve guardar numa conta poupança? O dono quer saber quanto que ele arrecadou. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu vou escrever uma variável aqui para ele, por exemplo, como ele perguntou aqui que o dono queria saber, ao final do dia o dono quer saber quanto ele arrecadou com a venda dos pães e venda juntos. Eu posso colocar aqui, posso colocar aqui, por exemplo, a arrecadação total com pães e broas foi de ponto e vírgula. Eu posso colocar aqui vírgula, colocar total geral. Vírgula de novo. Aqui eu não preciso colocar o reais, né? Eu posso colocar aqui, né? O reais é o cifrão, né? Olha lá. Vamos ver se ficou, pessoal? Se deu certo? Vamos ver. Digite a quantidade de pães desejado. Eu quero 10.
colocar valores fáceis para a gente calcular. 10 vezes 0,12 vai dar 1,20. E a quantidade de broas? Eu quero 10 também. Ele deu um errinho aqui, ó. Ele deu um errinho. Total geral, tá certo. Será que é 0,12? Bem, vamos ver aqui, ó. Ele tá dando um pequeno erro aqui. Não tá me deixando digitar. Vamos ver aqui, ó. Parar. Vamos ver aqui, ó. Se é 0,12. Eu coloquei vírgula, né? Vamos ver, ó. 10. 10, ó. Isso mesmo, pessoal. Número com vírgula, a gente não usa vírgula aqui, né? A gente usa ponto. É um padrão americano, né? Pequeno errinho aqui. Mas tudo bem, isso acontece. Então aqui, pessoal. Então ele vai mostrar pra mim ali, ó. Por exemplo, ó. Quero 10 e 10. Ó, a arrecadação total com pães e broas foi de, ó, 16,20. Por quê? 1,20 os pães mais 15 reais as broas, né? Ó, 10 vezes 1,50 dá 15, 10 vezes 1,20 dá 0,12 dá 1,20. 16,20. Então beleza, ele está somando para mim. Mas não era exatamente isso que eu queria, né, pessoal? O que o programa pediu pra gente, ó? Ele quer saber também, ó, quanto deve guardar numa conta poupança, que vai ser o quê? 10% do valor arrecadado. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever a mesma coisa aqui, pessoal, ó. Só que aí o que eu vou fazer aqui embaixo, ó? Eu vou fazer aqui, ó, que total geral, eu vou, por exemplo, ó, eu posso colocar aqui, por exemplo, que o total geral, aqui embaixo, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser o total geral, ele vai ser, ó, ele vai ser o próprio total geral vezes, não é 10%? Ó, multiplicado por 0,1. 0,1, pessoal, é 10%, 0,2 é 20%, 0,3 é 30%. Aí se eu quiser 15% de alguma coisa, eu multiplico por 0,15. E aí eu posso mandar ele mostrar aqui, ó. Será que ele vai fazer? Vamos ver aqui. Ah lá, ele faz isso pra gente, ó. Perfeito? Então vamos fazer assim, vamos devagarzinho, ó. A arrecadação total com pães e broas foi de total geral, ele vai mostrar. E depois, ó, na linha de baixo, pessoal, lembra que ele lê uma linha por vez, né? Eu vou fazer o quê? Que o total geral vai ser o próprio total geral, o 16,20 vezes 10%, ó. O que ele vai fazer? Ele vai guardar esses 10%. Então eu vou escrever aqui, ó. Deve ser guardado na poupança o total de... Olha lá, total geral de novo. Então o que eu fiz, pessoal? Eu peguei o próprio total geral e disse, ó, o total geral vai ser igual o próprio total geral vezes 0,1, por exemplo. Não era 16,20? Eu fiz o quê, ó? 16, ó, na variável total geral você vai fazer o quê? Vai salvar 16,20 vezes 0,1. 16,20 vezes 0,1 dá 10% de 16,20, que dá 1,60. 1,60. Então ele vai fazer, ele vai pegar 1,60 e vai guardar no total geral. Agora o total geral não vale mais 16. Ele vale o 1,60. Olha lá, vamos enxergar isso, ó. Quero quanto? Eu quero 10 pães, quero 10 broas, olha lá. A arrecadação total com pães e broas foi de 16,20, que era o que tinha sido dado aqui, ó. Total de pão mais total de broas. Na linha de baixo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma outra operação, ó. Que o total geral vai ser o próprio total geral, o próprio valor, vezes 0,1. Era 16,20. Agora é o quê? 16,20 vezes 0,1, que dá 1,62. E aí ele escreve, ó, deve ser guardado na poupança um total de 1,62. Pessoal, se vocês ficarem com dúvidas quanto a isso, vocês podem criar uma outra variável, né? Ó, total geral 2. Ou poupança, por exemplo, ó, pode fazer assim também, ó. Em vez de salvar na total geral, você pode fazer aqui, ó, poupança. E aqui você guarda na